Então, a gente, seguindo o Livro dos Espíritos, parte 3 das Leis Morais, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, origem e conhecimento da lei natural. Então, em primeiro lugar, eu procurei o que significa lei divina ou lei natural. Então, segundo a doutrina espírita, a gente acha na Wikipedia, segundo a doutrina espírita, a lei divina ou lei natural abrange todas as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são aquelas que nós estudamos, né? As ciências, como física, química, biologia, etc. E as leis morais são aquelas referentes ao relacionamento do homem com Deus e ao relacionamento do homem com o seu semelhante. A lei divina é eterna, imutável como o próprio Deus, perfeita, igual para todos, inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade e a compreensão dos homens. Então, a primeira pergunta, 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, seria um contrassenso. Alguma coisa, alguém, né, ser orientado por Deus e, ao mesmo tempo, seus atos serem contrários a todos os ensinamentos das leis divinas. E o que significa profeta? Profeta é um substantivo masculino, pessoa que faz o anúncio ou previsões de desígnios divinos das circunstâncias ou acontecimentos por inspiração divina. Na verdade, é esse significado que nos interessa mais, né? Depois tem pessoa que acredita prever o futuro, aquele que faz previsões pautadas em dedução. Também é o título atribuído a Maomé, né, fundador da religião islâmica. E a origem da palavra é do latim profeta ou profetes, do grego profetes, com o mesmo sentido de prever o futuro. E Jesus nos adverte em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, seria um contrassenso, como já dito anteriormente, Deus se servir das palavras de um mentiroso para dar as orientações ensinadas por eles, né? Esses falsos profetas que nós vemos a miúde, né? Eles, em toda a humanidade, eles, de alguma forma, eles apareceram e desapareceram. Segundo Abraham Lincoln, você pode enganar poucas pessoas durante um tempo, você pode enganar muitas pessoas durante pouco tempo, mas você não pode enganar todo mundo a vida inteira. Então, o falso profeta, mais cedo ou mais tarde, ele vamos dizer assim, desmascarado. A Bíblia está rica de profetas, né? Nós temos no Velho Testamento os 4 profetas maiores,
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos os 12 profetas menores, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, nós temos a missão dos profetas. O item 4 atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição acabaram se tornando sinônimos. Mas essa palavra tem uma significação maior. Então, é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Na questão seguinte, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Uma única palavra, um único ser, que se realmente nós quiséssemos falar sobre ele em toda a sua importância, com todo o seu significado, a gente ia ficar aqui o ano todo. Então, Kardec, né, em um comentário à resposta, que é Jesus, ele diz que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e tudo que ele ensinou é a mais pura expressão da lei do Senhor, porque ele é o mais puro de todos que apareceram na Terra. E por isso sabemos que o Espírito Divino o animava. E aqueles que pretendem instruir o homem na lei de Deus têm transviado tudo, né, que Jesus nos ensinou, ensinando a esses homens os falsos princípios. Por quê? Porque deixaram que os sentimentos mundanos, né, os embalassem e confundiram as leis que regulam a nossa vida com as que regem a matéria, com que regem a vida do corpo. Então, muitos apresentam as leis divinas como simples leis humanas, aquelas apenas existentes para servir o corpo, a paixão e dominar os homens, né? Então, não tem o que falar, né, sobre todos os ensinamentos e esse modelo desse irmão que veio nos ensinar as leis divinas. E aí eu encontrei no livro Emmanuel, né, por Emmanuel, através do Chico, no capítulo 2, a ascendência do Evangelho, ele nos fala sobre Jesus. Com o nascimento de Jesus, existe uma comunhão direta do céu com a terra, né? Jesus nos ligou diretamente com o céu. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, através da manjedoura, do Tabor e do Calvário, a humanidade sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro de seus exemplos e de suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto, é a cópia, é a reprodução de todas as filosofias que aprimoram o espírito,
que norteiam a nossa vida e as nossas aspirações. Resumindo, Jesus foi a manifestação maior do amor de Deus e a personificação de sua bondade infinita. Ainda falando sobre Jesus, no livro Jesus e a Atualidade, Joana, através do Divaldo, nos diz no capítulo 4, Jesus e Amor, que a figura humana de Jesus confirma a sua procedência e a realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Que toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. E aí a gente entende as palavras de Jesus quando ele diz que eu sou o Pai e o Pai é em mim. E Emmanuel, A Caminho da Luz, através do Chico, no capítulo 12, A Vinda de Jesus, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Foi um marco, foi um marco divisório, né, do nosso crescimento espiritual, ou a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, nos entregaria o código da fraternidade e do amor em todos os corações. Todos os ensinamentos de Jesus foram, a gente pode resumir em um só: amor a toda a humanidade. Foi esse o maior ensinamento dele para nós, né? E essa era, né? Essa escolha, esse marco da maioridade espiritual, cabia a nós, né, escolhermos esse crescimento. E aí nós vamos para a questão 626. Kardec pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? E a resposta vem no início com uma outra pergunta. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? A lei divina, ela está escrita em cada célula, em cada molécula, em cada átomo, em toda parte. Então, desde os séculos mais longínquos, todos aqueles que meditaram sobre a sabedoria compreenderam e puderam ensiná-las. E por esses ensinos, mesmo que incompletos, de acordo com o conhecimento da época, prepararam o terreno para receber a semente. Então, essas leis divinas, estando escritas, impregnadas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-la, sempre que procura, logo que quiseram procurar. Então, todos os preceitos que consagram essas leis foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que esses elementos se encontram incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, essas leis também foram adulteradas, né? Ou incompletas, de acordo com
o conhecimento e com a evolução moral dos povos da época. E como que essas leis estão intuitivamente? Primeiro, o que é intuição? Então, tem vários significados, mas o que nos interessa é o último significado. Acreditamos que a intuição possa ser considerada como uma espécie de inteligência superior, fruto dos nossos conhecimentos acumulados, ainda que não tenhamos consciência deles. É uma manifestação da nossa alma, reflexo da inteligência divina que habita em nós. Por isso, ultrapassa, transcende os limites da razão. Por isso, nós temos a intuição desde a mais tenra idade da evolução, do aparecimento da humanidade. Nós temos a intuição de Deus, da divindade, em nós. E Kardec, na Gênese, no capítulo 3 do bem e o mal, no item 6, ele diz que Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria. Como poderia ser diferente? Que tem como alvo o bem. E o homem encontra em si mesmo tudo que é necessário para seguir essas leis. Essa rota é traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração. Além do mais, Deus nos chama sem cessar, através dos seus messias e seus profetas, pelos espíritos encarnados que receberam missão de clarear, de moralizar, de aperfeiçoar, e nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em todas as partes. Através de Kardec, com todos os livros básicos da doutrina, todas as manifestações dos espíritos desencarnados nos colocaram sabedores da existência do mundo espiritual. Se os homens se conformassem rigorosamente às leis divinas, não seria incerto que ele evitaria os males mais pungentes e que, como tal, viveria venturoso sobre a terra. É só seguir a lei divina. Mas nós não o fazemos em virtude do nosso livre-arbítrio e, por isso, nós sofremos essas consequências. Na pergunta 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta nos diz que Jesus usava sempre alegorias e parábolas. Por quê? Pela dificuldade de entendimento do povo daquela época. Então, ele falava conforme os tempos e os lugares. Então, a verdade agora é necessária que ela se torne inteligível para todo mundo. É necessário que essas leis divinas sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos, infelizmente, aqueles que as compreendem, e menos ainda os que a praticam, nós. Então, a nossa missão, no caso, a nossa dos espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Aqueles que vestem a capa da virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpezas.
O ensino dos espíritos ele tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E é o que nós mais fazemos. Nós interpretamos essas leis, nós deturpamos essas leis ao nosso bel prazer, de acordo com os nossos interesses, para saciar todas as paixões, todas as alegrias do corpo, todos os prazeres do corpo. E nós acabamos por deturpar, mas nem por isso nós deixaremos de ser responsáveis por isso. Na Gênese ainda, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, no item 26, Kardec nos diz: entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Em João 14, 16 e Mateus 17. Então, se o Cristo não disse tudo que ele poderia dizer, é que ele sabia, né? Ele julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até pela dificuldade de compreensão dos homens à época. E deixou esse Consolador para quando a humanidade estivesse apta, né, para compreender. E, continuando nesse capítulo ainda, como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, Jesus veio, nos falou tantas coisas maravilhosas, nos exemplificou, nos ensinou, mesmo que, segundo ele, incompletamente, através de alegorias e parábolas, e mesmo assim, com tudo que ele demonstrou, com todos os exemplos, olha só o que nós fizemos com ele. E as escolhas que nós fizemos lá atrás continuam a ser feitas, né? Desviando-nos do ensino do nosso irmão maior. Continuando ainda na Gênese, no item 56, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Porque ele simplesmente continua a dizer, a confirmar tudo que o Cristo falou. Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Tudo isso foi dito lá atrás. Então, do ponto de vista moral, não temos dúvida que Deus outorgou ao homem um guia. Ele nos deu a consciência que lá no fundo nós sabemos.
o que nós temos que fazer de correto e o que nós fazemos de errado. Então, a nossa consciência, esse guia que Deus nos deu, diz: não faças a outrem o que não quererias se te fizessem. Essa moral natural está definitivamente inscrita no coração dos homens. Mas sabemos todos lê-la neste livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos que fizeram da moral do Cristo. Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Se nós fizéssemos tudo, se nós não desprezássemos os sábios preceitos do Cristo, se nós seguíssemos todas as palavras do Cristo, se nós praticássemos, onde nós estaríamos agora, A moral que os espíritos ensinam é a mesma moral do Cristo. Por quê? Porque não tem outra melhor. Essa razão é a de que o Cristo ensinou é aquela lei que nós temos que seguir, que são as leis divinas. A Joana de Ângeles, no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo 1, Soberanas Leis, ela diz que a lei natural que vige em todo o universo é a de amor, que foi o que Jesus veio pregar para nós e que vem direto, exteriorizado de Deus mediante a sua criação. Toda a natureza, todo o universo é a manifestação do amor de Deus. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. A causa inteligente de tudo é Deus, que tudo fez em harmonia. Essa ordem espontânea, ela é presente e igual, ela é sempre a mesma, em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, especialmente desse eu, que ela chama de eu profundo, que é a nossa parte divina, que é essa centelha divina que nós temos e que ainda está em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. E, finalmente, a última pergunta, 628, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Bom, os espíritos respondem que tudo tem que vir a seu tempo. E eles fazem uma comparação muito interessante com a luz, A gente precisa se habituar à luz pouco a pouco, senão aqui ele coloca que nós ficaríamos deslumbrados. É mais ou menos como a gente está passando de carro num túnel, E a visão se adapta àquela penumbra do túnel, e quando a gente sai do túnel, por alguns segundos, a gente perde a visão do que tem à frente. E Deus, por isso, jamais permitiu que os homens recebessem comunicações completas e instrutivas como aquelas que foram dadas nos dias em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, recebeu aquelas mensagens, até porque se essas mensagens fossem dadas em outras épocas, elas não seriam compreendidas de uma forma plena. E ele continua:
Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, mas eles faziam mistério para aqueles que eles achavam que eram profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. E, entretanto, mesmo com essas leis, com essas verdades esparsas, de uma forma, algumas vezes equivocada, não tem nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Por quê? Em cada pedacinho, em cada tradição, em cada religião, existe germens de grandes verdades, né, que embora possam parecer contraditórias, ou à época, né, no meio de algumas verdades, meias verdades com acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo nos dá, né, de uma imensidade de coisas que até agora, né, antes da gente conhecer, da gente estudar a doutrina, poderiam aparecer para nós sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada pela doutrina espírita. Então, não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, estudar, usar a razão para que, através do conhecimento, nós tenhamos oportunidade do nosso crescimento moral, né? O conhecimento, a instrução é uma asa e o crescimento moral é a outra asa, para que possamos voar em direção ao nosso objetivo maior. E no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, no capítulo Papel da Consciência Desperta, a Autoiluminação, Geraldo Camargo, que é o autor, através de Miramês e Leon Denis, a filosofia do futuro é o ensinamento universal dos espíritos, necessitando ser mais bem compreendida e, acima de tudo, vivenciada, é o mais importante. Não adianta estudar, não adianta ter o conhecimento sem a aplicação desse conhecimento do Evangelho no nosso dia a dia com o nosso próximo. Então, nós temos que vivenciar digna e lucidamente. Essa filosofia nos consola com as luzes do conhecimento, esclarece-nos com as bases científicas da comprovação e nos liberta mediante a vivência de suas consequências morais, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A prática da mais pura moral evangélica nos libertará das dificuldades tormentosas por exercitarmos a caridade no sentido mais profundo do termo, ou seja, a sublimação de nossa personalidade, a elevação da nossa personalidade, através do exemplo do Cristo, que foi a caridade
personificada na Terra. Foi o retrato mais puro do amor que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E não foi à toa que ele disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, e através dele é que nós chegaremos à verdadeira vida. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.